Este torno novo foi montado e antes de o começar a usar eu resolvi fazer alguns testes para evitar ter surpresas, para me certificar que de facto tudo estaria em condições para começar a trabalhar sem encontrar posteriormente encrencas. E resolvi, portanto, aplicar o micrómetro quadrante ao torno e fazer algumas medições. A primeira coisa que fiz foi acertar, portanto, acertar a posição do torno de forma que esta mandíbula estivesse paralela ao eixo do X do torno. Okay? Isso consegue-se fazer aplicando aqui o micrómetro nesta superfície e andando para lá e para cá com a mesa. Depois de feito, resolvi verificar outras coisas. E a primeira coisa que comecei a medir foi a altura desta mandíbula, mais propriamente se havia alguma variação na altura desta mandíbula entre este ponto e este ponto. O micrómetro está montado nesta altura exatamente para replicar esse teste, e fazendo esse teste nós podemos verificar que, ora, o micrómetro neste momento está em mais 2, aqui passa para mais 3, voltando a esta zona central está em mais 2, e quando se chega aqui ao lado direito ele passa aproximadamente para mais 1, ou seja, tem uma diferença de altura entre uma ponta e outra de mais ou menos 2 centésimas de milímetro. Isto 2 centésimas de milímetro é mais que aceitável para a maior parte dos casos e em função do torno em causa. Este torno em causa, enfim, este torno não é um torno apropriado ou exatamente apropriado para uma fresa, mas é um torno que para muitos trabalhos dá um jeitão. Portanto, é um torno mais do que aceitável para uma série de trabalhos. Portanto, a gente neste momento temos 2 centésimos daqui a ali. Vamos fazer o próximo teste. O segundo teste foi este. Neste teste pretende ver-se qual o grau de paralelismo desta primeira espera desta mandíbula e desta mandíbula. É a espera que mantém nesta posição este paralelo. E, portanto, colocado ali o paralelo, basta-nos fazer isto à mesa do torno, ou à mesa da fresa, para verificar que temos 3 centésimas de milímetro, 4 centésimas de milímetro entre aqui e aqui. Acontece que esta mandíbula do torno, a mandíbula móvel, nós à partida não pode haver muita confiança nela. Isto não é surpresa. Portanto, esta mandíbula deste torno não é uma mandíbula que tenha uma grande firmeza. É uma mandíbula relativamente simples, um pouco maleável. Portanto, não é de esperar que ela seja, enfim, esteja bem calibrada. Portanto, este valor de 3 centésimas de milímetro é razoável daqui até aqui. Vamos fazer o terceiro teste. No terceiro teste, pretendo medir-se o paralelismo desta guia do torno em relação à base, à mesa do torno. Eu não consigo neste momento medir mais do que 50% desse percurso, por razões que não vêm ao caso, mas a verdade é que em 50% desse percurso aparentemente não há qualquer espécie de desvio. Portanto, esta guia está bem maquinada em relação à base do torno. Onde é que a coisa correu mal? Bom, começou por correr muito mal no primeiro teste e razoavelmente mal no segundo. Qual era o problema inicial? Bom, eu aqui tinha nesta guia, nesta mandíbula, eu tinha mais ou menos 20 centésimas de milímetro daqui até aqui. 20 centésimas de milímetro são 2 décimas de milímetro, é basicamente inaceitável.
Enfim, eu olhei para aquilo e não percebi bem o que é que se passava, mas não desisti porque já sei como é que estas coisas funcionam com este tipo de material. Parece razoável perguntar-se que raio de material é este. Isto não é material de primeira qualidade. Não, não é. Se fosse de primeira qualidade, custava 10, 20 vezes mais do que aquilo que custa. Isto é material de segunda qualidade. Não é material de terceira qualidade. A qualidade do material que é por aí adquirido nas grandes superfícies, em geral, é muito pior do que isto e custa o mesmo, ou mais às vezes. Isto é material de segunda qualidade, adquirido, neste caso, em Inglaterra. O que é que se espera deste material? A experiência diz-me que, grosso modo, este material é potencialmente bom e a grande maioria das vezes satisfaz plenamente ou faz aquilo que se espera dele. No entanto, a experiência também me diz que a maioria das vezes é preciso fazer-se qualquer coisa para que ele fique de facto em condições. O estranho nesta história toda é que dá a impressão que alguns fabricantes conseguem fazer o mais difícil, que é fazer todos os componentes em condições ou em potenciais condições de trabalhar bem, mas a verdade é que falham aparentemente na montagem. Há qualquer coisa que na montagem há aqui uns pormenores que escapam. Não sei bem o que se passa com eles, mas a verdade é que há aqui uns pormenores que parece que não funcionam, não se percebe bem porquê. Porque são em geral coisas relativamente simples. Simples, mas que põem em causa o funcionamento do equipamento. Neste caso havia um problema grande nesta mandíbula, ela estava levantada deste lado, e um segundo problema que havia, que era esta espera, portanto esta mandíbula aqui, abanava que se fartava, abanava bastante, ok? É evidentemente que não é de esperar que esta mandíbula seja uma mandíbula tão boa como, por exemplo, esta mandíbula deste torno. Esta mandíbula é muito mais sólida do que esta mandíbula. No entanto, também não é de esperar que seja desgraça total. E ela abanava bastante, ok? É também certo que quando se aplica, por exemplo, um paralelo neste tipo de mandíbula, é sabido que quando chega a esta zona, quando chega a este ponto e a mandíbula é apertada, que ela tem tendência para fazer isto. Isso é de esperar que aconteça. Aqui não é de esperar muito melhor do que isso. Portanto, quando ela pode estar na altura correta, quando está assim, pode estar na atitude apropriada, mas quando se faz isto, ela inclina ligeiramente para trás. Tem uma folguinha aqui pequenina e ela inclina ligeiramente para trás. O resultado disso é que ao inclinar para trás, esta zona aqui da superfície, esta superfície aqui desta espera, onde, neste caso, o paralelo assenta, vai subir ligeiramente. Este rebordo, quando esta mandíbula se inclina para trás, sobe ligeiramente e o resultado é que o paralelo acaba por fazer isto. Ok? Faz muito menos, evidentemente, isto é, enfim, um exagero, mas a verdade é que ele sobe um bocadinho. Mas isto é de esperar. O que não é de esperar é que esta mandíbula abane por todo lado. Então eu resolvi investigar o que é que se passava com a mandíbula. Quando começa a desmanchar a mandíbula, a primeira coisa que eu reparo é que a rosca dos parafusos está cheia de lixo, ou estava cheia de lixo. Neste momento já não está, já foram limpos. Mas tudo isto tinha aqui uma papa qualquer, um lixo qualquer, uma espécie de uma serradura, eu não sei qual a origem dela. A seguir, removo esta peça e o que é que encontro? Lixo aqui de baixo e até alguma corrosão. A corrosão ainda cá está, não é dramática, porque entretanto eu já resolvi parte do problema, mas... E posteriormente farei aqui um melhoramento, mas isso agora é outra história. Mas a verdade é que corrosão e lixo aqui não faltavam. Tenho aqui este separador, portanto um espaçador, e novamente, por baixo deste espaçador, lixo. E entretanto, o que é que eu descubro? Uma coisa em que eu já tinha tropeçado antes, e tinha tropeçado exatamente no caso deste torno. É que também este torno também na superfície, portanto, deste torno, na superfície de contacto deste torno, tinha sido cunhado aqui qualquer coisa.
Neste caso um 19. Alguém tinha cunhado aqui um 19. Um processo de fabrico, não faço ideia. E este aqui, o que é que eu vejo? Um 3 também cunhado aqui. Bem, pode pensar, não, isso não é um problema por aí além. Bom, o problema é que quando se cunha numa superfície direita, o que acontece é que o afundamento do cunho na superfície é feito à custa do levantamento de algum material à volta do ponto que é cunhado. O que é que acontecia? Acontecia que aqui havia um alto. Portanto, este afundamento aqui foi conseguido à custa de um ligeiro alto que se formou aqui. Naturalmente, porque o material tem que ir para algum lado. E então isto tinha aqui uma pequena bossa nesta zona. Tendo aqui uma pequena bossa, esta peça não assentava bem e, portanto, esta também não podia assentar bem e quando chegava ao fim isto ficava com uma folga. Bom, a solução para este tipo de coisas não é muito complicada. Enfim, isto eu tive que desmanchar o torno, um bocadinho de trabalho, mas não muito. Ele nem é difícil de desmanchar, é relativamente fácil de desmontar. E o que eu fiz foi pegar nesta pecinha aqui, nesta peça, levá-la ali à pedra de granito, com uma folha de lixa e, com um jeitinho, remover o material que estava aqui em excesso até que houvesse um óbvio contacto de toda esta zona, portanto um contacto uniforme de toda esta zona com a folha de lixa. Portanto, uma folha de lixa aí de 250, mais ou menos, com um jeitinho esfrega-se um pouquinho e este alto desapareceu e ficou certinho. Okay? Aproveitei para limpar também este, que estava um pouco sujo. Aqui também havia umas marcas que desapareceram. E limpar também este, que estava também aqui um bocado sujo. Este aqui não, está um bocadinho empenado, nota-se porque a lixa desgastou aqui um pouco e aqui desgastou na zona central. Quer dizer que ele está ligeiramente encurvado assim. Mas eu resolvi experimentar, porque eventualmente isso poderia não ser um problema. E de facto não era. Ele está ligeiramente encurvado, mas a verdade é que isto depois de aplicado fica exatamente com o aperto que é de esperar. Portanto, a mandíbula do torno movimenta-se com alguma prisão, mas não demasiado, apenas o suficiente para a folga não estar lá. Ou pelo menos não se manifestar imediatamente. Quando se faz o aperto, ele acaba evidentemente por ceder um pouco, tanto mais que esta peça é curta, mas enfim, não cede muito e a coisa resolveu-se. Portanto, depois de fazer este pequeno melhoramento, limpar esta coisa, toda bem limpinha, colocá-la no sítio, limpar os parafusos com ar comprimido, que é uma coisa que não se percebe como é que eles aparecem sujos daquela maneira. Limpando os parafusos com ar comprimido, colocam-se cá no sítio, apertam-se e o torno fica em condições. Isso foi a primeira parte do melhoramento que eu fiz. Está o torno trabalhando com alguma prisão, mas não excessiva. Voltei-me seguidamente para esta mandíbula. Esta mandíbula era muito mais, o caso era muito mais estranho. O caso era muito mais estranho e eu resolvi desmontar a mandíbula para ver o que é que se passava ali, esperando já encontrar uma data de lixo, como aliás já tinha acontecido neste caso aqui embaixo. Eu desmontei a mandíbula e encontro algum lixo. Mas não muito, quer dizer, aqui havia qualquer coisa ali atrás, mas não era nada de extraordinário. A superfície estava direita, aquilo estava tudo com um bom aspecto. A verdade é que torta ela estava. Tirei os parafusos, e quando tirei os parafusos, bom, os parafusos que cá estavam não eram estes, eram outros parafusos, este era aliás um deles, e este era o outro, e portanto eles estavam colocados aqui neste ponto, mas há aqui um furo que lhes permite que a cabeça do parafuso fique lá dentro. Aliás, de forma análoga a esta outra coisa que também foi anteriormente mostrada. Portanto, o que estava aqui, o que se passava é que este parafuso estava colocado lá dentro, num orifício idêntico. Eu tiro os parafusos estavam com lixo. Enfim, como os outros, aliás, eu limpei aquilo tudo bem limpinho. Voltei a colocar a mandíbula aqui no sítio. Verifiquei que a mandíbula encostada estava paralela. E volto a apertar os parafusos. Não estes, volto a dizer, mas estes que aqui estavam. Volto a apertar os parafusos. E quando aperto os parafusos, a mandíbula volta a ficar alta deste lado.
Eu fico sem perceber o que é que se passa e resolvi medir se eu estava a ver mal, o que é que estava a passar, e de facto o que acontecia era que eu aqui nesta zona, com a palpa-folgas, portanto, eu conseguia penetrar com esta folha de 15 centésimas de milímetro aqui de baixo, já não conseguia com a de 20, mas a de 15 entrava bem. Aqui deste lado não entrava nenhuma. Portanto, a diferença estava aí. Mas por que carga d'água que esta mandíbula subia quando se apertava o parafuso? Então eu resolvi observar melhor. E o que acontecia era que no furo mais largo, portanto o furo para onde entra a cabeça do parafuso, aqui neste lado, portanto há dois, há o furo pelo qual passa apenas a rosca, como este caso, portanto aqui passa apenas a rosca, aqui é o furo por onde entra a cabeça do parafuso. O que acontece é que a superfície, que neste caso aqui é uma superfície direita, perfeitamente, enfim, razoavelmente direita, o que estava lá dentro era uma confusão, parece que alguém deixou o trabalho meio feito. Portanto, a cabeça do parafuso entrava lá dentro e quando chegava lá dentro, o que fazia basicamente era ficar torta. Portanto, ficava numa posição esquisita e essa posição esquisita, portanto, obrigava o parafuso, quando apertado, a puxar a mandíbula para cima. Novamente, o mais difícil está feito, o mais difícil é garantir a correção destas superfícies que ficam a 90 graus umas das outras, garantir o paralelismo desta peça, garantir, portanto, toda esta geometria, e de repente onde é que isto falha? No buraco por onde entra o parafuso e no parafuso. Bom, eu dei umas voltas, ainda pensei em meter o torno na própria fresa e ver se conseguia reajeitar aquele furo mais largo ali naquela zona, mas percebi que era um grande problema, tanto mais que a fresa é bastante comprida e colocá-la aqui debaixo do torno, etc. Por fora, percebi que era capaz de ser um trabalho um bocado inglório e percebi também que se colocasse os parafusos mais compridos, que ficassem apoiados diretamente cá fora, eu não poria nunca em causa esta superfície aqui, porque a cabeça do parafuso é mais baixa do que este ressalto aqui. Portanto, mesmo que eu coloque o torno nesta posição, nunca a cabeça dos parafusos vai estrovar. E, portanto, eu resolvi colocar uns parafusos inox um pouco mais compridos, com o comprimento apropriado ao facto da cabeça já não trabalhar aqui nesta zona, mas trabalhar cá fora. E, portanto, resolvi colocar esses dois parafusos para fixar a mandíbula do torno. Feito o trabalho, imediatamente desapareceu aquela folga, portanto, aquele desnível gigantesco, e nesta altura o desnível está aí pelas 2 centésimas de milímetro, facilmente corrigível, enfim, sem grande dificuldade, com mais um pouquinho de trabalho. De facto, não se percebe, mas este material, eu suponho que isto é feito ou na China ou na Índia. Este material tem bom aspecto, este material tem potencialmente a capacidade de fazer aquilo que se espera dele, mas a verdade é que parece que os fabricantes conseguem fazer o mais difícil, mas não fazem o mais fácil, que é montar as boas peças que fabricam. Podem não ser peças de topo, mas são peças pelo menos minimamente razoáveis, e é um pouco inglório que isto não trabalhe bem à primeira.